Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Rocha e Mohamed Ali. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o cessar-fogo do genocídio palestino e também vamos conversar com o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Mas antes, vamos ao nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Pessoal, vamos pensar junto aqui. Existe alguma diferença substantiva para a questão palestina entre o governo Biden e o governo Trump? Isso me foi perguntado há pouco para uma TV do Oriente Médio e até fiquei pensando. Então eu queria fazer a comparação histórica. Eu sei que toda comparação histórica ela é possível se tiver categorias comuns ou ela soa como anacrônica, mas vamos lá. Na guerra do Vietnã, ou na guerra contra o povo vietnamita, os Estados Unidos mandaram mais tropas no governo Lyndon Johnson, que era democrata, e jogaram mais bombas no governo do Richard Nixon, que era do Partido Republicano. Ao fim e ao cabo, a fuga de Saigon se deu após, inclusive, o impeachment de Nixon, ou concomitante. Mas aí pouco importa. Não era possível esperar mais apoio do que Biden deu. Mas sim, é previsível imaginar que Trump vai forçar que as negociações fiquem paralisadas, estagnadas, até chegar ao ponto ótimo, segundo a sua administração. Qual seria? Impedir, inviabilizar as capacidades de defesa de qualquer organização político-militar da região contra o Estado sionista. Nem que para isso, Washington tenha de bombardear diretamente Teherã. Seria a última hipótese. Agora, o cerco se dá pelo Iêmen, o cerco se dá dentro da Síria, ou a falta de controle do chamado Governo de Salvação Nacional, ou a cumplicidade do Governo de Salvação Nacional, a gente vai falar isso daqui a pouco no programa. E também o cerco se dá pela expansão da projeção de poder na região de Turquia e Catar, que são uma potência. Catar é uma potência energética e financeira, a Turquia é uma potência média com todos os conceitos adquiridos, todos, e tem capacidades muito elevadas, até porque nunca desgastou contra Israel. Tá aí Gaza. Encerrando com isso. É possível, é até provável, que a retomada de um cessar-fogo pleno na Palestina ocupada em 67 só ocorra se e caso o gabinete de Netanyahu venha a cair ou seja derrubado pelos seus pares. Tá? Perdão da piada infame, mais ou menos na disputa entre Marcola, Cezinha e Geleão para controlar o PCC. Tá? Então, é preciso que, dentro das cloacas sionistas, a metástase gere alguém que não seja Netanyahu, porque, do contrário, enquanto durar o governo Netanyahu, vai durar a quebra do cessar-fogo ou não cessar-fogo e o cerco à Cisjordânia.
Quer dizer então que se assumir outro, como por exemplo Benny Gantz, o carniceiro de Gaza, isso aí vai parar? O carniceiro de Gaza, porque era o comandante militar em 2012, 2014, que fez barbaridades lá em Gaza também. Não falei que vai parar. Falei que será respeitado o cessar-fogo até a troca dos reféns. Depois volta tudo de novo. E os últimos acontecimentos revelam que Tel Aviv demonstra o que todo mundo já sabe. Não estão nem um pouco preocupados com seus reféns. O maior número de óbitos sionistas foi graças às forças de defesa dos colonos. Foi fogo amigo, foi protocolo Hannibal, foi tudo aquilo que a gente já sabe. E, por fim, cada refém libertado é uma demonstração cabal da diferença entre um prisioneiro de guerra numa guerra de libertação nacional por parte do povo palestino e um prisioneiro político por uma tropa de ocupação ilegal no território que nasceu. Obrigado, vamos para o programa. Obrigada, Bruno. E na sequência a gente vai conversar então com o nosso convidado de hoje, o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Então, boa noite, Walid, e muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Microfone, Walid. Boa noite, bancada, comentadores, entrevistadores. Boa noite, equipe técnica. Também aos internautas que estão conosco nessa noite. Uma noite genocidária também, novamente, no programa Oriente Médio Revista. Muito obrigado pela possibilidade de nós debatermos esse tema mais uma vez. A gente aqui agradece. Eu vou então começar a nossa conversa, Walid, e também começar já pela chamada do programa de hoje, que fala sobre o Brasil e a América Latina serem cenários de férias de genocidas sionistas, né? Na verdade, o país foi usado aí como colônia de férias por sionistas nesse janeiro e fevereiro. Pode comentar um pouco sobre isso para a gente, por favor? Uma coisa muito curiosa é que as pessoas não sabem, mas agora as pessoas passam a saber que o Brasil é um dos destinos preferidos desses que servem à ocupação, servem ao projeto colonial, que pressupõe a limpeza étnica de toda a Palestina. Portanto, são pessoas que necessariamente integram um projeto estatal e colonial que promove crimes de lesa humanidade, promove genocídio, promove e mantém um regime de apartheid. Estas pessoas, de 3 em 3 anos, servem obrigatoriamente 3 anos, e ao término desse período, tiram férias para descansar da implementação do colonialismo e do projeto genocidário. Algumas dessas pessoas, necessariamente, tomaram parte do maior genocídio da nossa história, que foi esse e segue sendo este extermínio em Gaza. Esse é o primeiro aspecto. E os brasileiros comuns, as pessoas comuns, não sabiam disso. E agora nós sabemos disso. O segundo aspecto é que há uma busca, uma caça a esses criminosos de guerra em todo o mundo, e eles estão sendo identificados onde quer que eles estejam. E foram identificados no Brasil. No final do ano passado, início deste ano, um soldado israelense diretamente implicado nos crimes em Gaza, porque ele se autofilmou dinamitando um objetivo civil de Gaza que não tinha absolutamente nada a ver com o eventual objetivo de guerra, legítimo de guerra. E, infelizmente, ele, embora houvesse uma ordem de captura, um pedido de ordem de captura, dizendo, ele conseguiu fugir do Brasil com o auxílio das organizações sionistas do país, a embaixada sionista no país, o Estado sionista na Palestina também atuou, e tudo isso graças à preguiça de agilizar o procedimento do aparato estatal brasileiro responsável. Desta vez, antes de serem publicamente expostos, houve uma demanda judicial, claro que exatamente promovida a caça a eles e achados aqui, encontrados aqui no Brasil, em Florianópolis naquele momento,
pela fundação que está monitorando esses soldados, que é a Rajab, o primeiro nome dela é Hind Rajab Foundation, com sede na Europa, salvo melhor juízo na Holanda, e esse grupo já tinha uma ordem de investigação e até de prisão promovida, pedida, solicitada ao Ministério Público. Depois é que nós publicizamos isso. Qual é o fator importante aí? Primeiro que há 2 soldados israelenses naquele grupo. Consequentemente, não são necessariamente todos soldados israelenses. Esses 2 são necessariamente estrangeiros que estão aqui. Os demais que estavam neste brinde, em que eles gritam morte a todos os árabes, que acontece num jantar, pelo jeito, em Florianópolis, os demais são brasileiros, que promoveram os crimes tipificáveis como de racismo aqui no Brasil, bem como de incitação ao genocídio. E mais ainda, esse grupo se soma a uma atitude já comum dos sionistas em todo o mundo e mais comum ainda no Brasil. No Brasil, por exemplo, nós tivemos agora a pichação de um banheiro da PUC São Paulo, onde os sionistas estão promovendo lobby para criminalizar a narrativa palestina, a versão palestina, e impor a versão israelense ao mundo acadêmico da PUC de São Paulo, uma das universidades católicas mais importantes do mundo, frise-se, com a seguinte frase: hora de limpar o RI da PUC, que é o Departamento de Relações Internacionais. PUC não é para árabe. A PUC é nossa, com uma estrela de Davi, que é a estrela na bandeira de Israel. A reitoria é nossa, mais uma estrela. Bem, o único professor ao qual eles parecem estar se referindo é o professor Reginaldo Nasser, o único professor de origem árabe desta instituição neste Departamento de Relações Internacionais. Então, nós estamos diante de um novo macartismo, estamos diante da implementação no Brasil desta grande caça às bruxas nos Estados Unidos, que já existia, que foi recrudescida pelo Donald Trump, em pleno Estado de Direito no Brasil, Estado Democrático de Direito, em plenas liberdades civis vigentes, em uma Constituição regular e democrática, e mesmo que sob um governo civilizatório. Ou seja, o Brasil está sob intervenção sionista e é preciso parar isso. O Brasil vive, neste momento, a interferência sionista do seu Estado colonial na Palestina, de suas organizações sionistas, de sua embaixada sediada em Brasília, seu consulado em São Paulo e noutras capitais, e desta gangue, desta horda sionista, inclusive instalada em algumas universidades. E nós precisamos dar um jeito de parar isso. Boa noite, Walid. Eu até queria dar um depoimento, escrevi até um texto, de alguma forma. Eu fui ao Maracanã essa semana, na outra semana, quarta-feira passada, assistindo a primeira partida da final do Campeonato Carioca, que envolvia Flamengo e Fluminense, o tradicional Fla-Flu. Eu sou torcedor do Fluminense, estava na arquibancada, quando, de repente, eu fui surpreendido com uma abordagem a um amigo meu de dois rapazes que falavam em espanhol. E eles se identificaram como sendo de Israel. Eu, a princípio, fiquei até um pouco assustado. E a primeira coisa que perguntaram a esse meu amigo, o que ele estava fazendo uso de um cigarro. Era um cigarro comum. E chegaram até a pedir para pegar esse cigarro. Aí eu entendi que era uma abordagem praticamente que policial. Iniciado o jogo, eles começaram a conversar em hebraico. E aí apontavam, tinha um destacamento da Polícia Militar, do Batalhão Especial de Policiamento de Estádios, e eles faziam comentários em hebraico em relação ao posicionamento dos policiais. Obviamente que ali identifiquei que, de certa forma, eram
possivelmente militares. 2 militares israelenses em plena arquibancada do Maracanã. Antes disso, ao adentrar o estádio, eu sofri uma revista, eu estava com uma outra camisa além do Fluminense, e a segurança privada do Maracanã olhou a camisa, viu que estava escrito e me devolveu. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o que não deveria estar escrito nessa camisa? Imediatamente recebi a seguinte resposta: Palestina. E foi isso que aconteceu. Só para dar um adendo a isso que você está comentando, tudo isso que está acontecendo no Brasil e esse turismo, né, de genocidas aí pelo país. É uma coisa absurda. É em Salvador, no Carnaval de Salvador, Carnaval do Rio de Janeiro, Morro de São Paulo, Florianópolis, enfim, litoral do país tomado, e também Búzios, esqueci de citar Búzios, eu também recebi relatos da presença de soldados israelenses tirando férias, curtindo a vida doidada no Brasil. E só um detalhe, André. Nós temos notícias e temos agora uma realidade, inclusive com intervenção das autoridades colombianas recentemente, a prisão de pessoas envolvidas nisso que eu vou relatar aqui. Esse turismo de soldados israelenses e de turistas israelenses eventualmente comuns, do dia a dia do turismo, quando eles escolhem um destino, e são vários, na verdade, os escolhidos, há toda uma construção para esse habitat, para esse sistema. Ele envolve tráfico de drogas especificamente direcionado para eles e controlado por eles, prostituição direcionada para essa rapaziada e controlado por eles, e uma série de outras, digamos assim, comodidades absolutamente pervertidas para estes turistas. Em regra, utilizam de violência e de todos os tipos no local onde estão, desrespeitam as pessoas, promovem atitudes racistas à luz do dia, sem nenhum constrangimento, e isso não é, de modo algum, discriminação, narrativa discriminatória a este grupo que vem fazer turismo no Brasil. Absolutamente não. Entretanto, tal qual na Europa, se policiou e se expurgou da sociedade os hooligans, bem como os carecas em geral, grupos fascistas, etc., é preciso encarar esses turistas israelenses diretamente implicados no genocídio na Palestina e que vêm em todos os lugares para os quais vão, se comportam nestes termos, ao arrepio da legislação dos países, eles devem ser encarados, sim, como um grupo perigoso, como um grupo indesejável a priori. Evidentemente que se você for entrevistar alguns pontos que se adaptaram a isto, em Morro de São Paulo, por exemplo, e que se especializaram em atender essa rapaziada, eles vão dizer que está tudo bem. Até porque se monta um esquema para isto. Agências de turismo, agenciadoras de prostituição, agenciadores de tóxicos e toda uma série de elementos ligados ao turismo de depravação, que é o turismo dessa rapaziada. Então, isso está acontecendo. O caso mais emblemático que eu conheci é um da Colômbia, que virou um inferno, e que implicou em prisões, deportações, uma série de coisas. Olito, há pouco eu tive numa reunião dos comitês, né? Um abraço a todos os comitês do Brasil, né? E eles colocaram que o Rio Grande do Sul formou uma frente parlamentar, né? Brasil-Israel. A gente está vivendo uma sionização do Brasil, né? Esse fato da PUC, né? Outros juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, indo a Israel, né? Recebendo as doutrinas, recebendo cash, não digo os juízes, mas eu digo alguns repórteres também. Então, a gente está recebendo uma influência direta, né? Sionista na política, na opinião, né, e nos movimentos do Congresso
estadual, dos câmaras de vereadores, né? Isso é correto? Porque imagina se a gente tivesse uma frente parlamentar Brasil-Coreia do Norte, Brasil-Rússia, Brasil, sei lá o que mais, né? E essa influência tanta na política, já que eles matam os povos originários lá na Palestina, aqui poderia, então, ser naturalizado a matança dos povos originários brasileiros, né? Ou lá nos Estados Unidos, porque eu realmente estou estupefato. As coisas acontecem lá em Gaza, né? Um cerco onde cortam ajuda humanitária, energia elétrica, né? E ontem começa o bombardeio, a matança, 400 pessoas em poucas horas. E o mundo lamenta, ele só lamenta. Ele lamenta, ele faz notas de repúdio. E a ação? A gente precisa de ação. Basta de, eu estou lamentando Gaza, eu lamento Gaza. E aí vem essas frentes parlamentares de inquérito genocidas. Precisamos dar um nome, deputado. Você é genocida por fazer parte dessa frente parlamentar de inquérito. Eu gostaria que tu avançasse nessa questão, ali, por gentileza. Eu diria que eles já estiveram melhores. Eles já tiveram um monopólio da narrativa, inclusive sem precisar aparecer em público. Eles mantinham o controle nas universidades, eles mantinham o controle nos organismos, nos parlamentos, eles mantinham um controle dos veículos de comunicação, enfim, controlavam aquilo que se publicasse, se dissesse sobre a Palestina. Isso já não acontece mais. Eles dominavam esses espaços políticos sem precisar dessas frentes e sem nada. Isso tudo vai acabar, mais hora, menos hora. O que mais me preocupa nisso, e essa frente que você se refere é da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O que mais me preocupa é a ação que eles estão fazendo satelital, fazendo com que prefeituras, governos de estados, prefeituras especialmente de capitais, adotem aquilo que eles chamam de definição que eles chamam também de antissemitismo, que está contido numa tal de Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. E eles adotaram, a partir de 2016, uma definição de antissemitismo, do que eles chamam de antissemitismo, seria antijudaísmo, né? Muito alargada. Então, por exemplo, criticar os crimes do Estado de Israel, tal qual se criticou o Estado da Alemanha, ou o Estado regime barra regime do Apartheid na África do Sul, se torna negar aos judeus o direito ao seu Estado. E criticar o sionismo, que é uma ideologia racista, supremacista, equivalente ou pior que a nazista, hoje em dia está se provando, demonstrando, significa, segundo eles, negar ao, aspas, povo judeu o seu direito, veja só, à autodeterminação. Portanto, um projeto colonial é transformado numa luta de libertação nacional, ou seja, as pessoas saem de suas casas, vão numa outra casa e lá travam uma luta de libertação nacional contra o dono daquela casa. Né? E isso visa criar uma vontade política no Brasil para que, em legislação própria, esta seja a definição, alterando, portanto, necessariamente a legislação que tipifica os crimes de racismo, discriminação, etc., no Brasil, alargando ela, e com isso, o que nós estamos fazendo agora aqui passa a ser crime. É isso tudo que eles estão perseguindo. A PUC, por acaso, na qual acontece essa barbaridade no banheiro, essa pichação, adotou, há 2 semanas passadas, exatamente esta definição no seu estatuto antidiscriminação, etc. Adotou exatamente essa definição. E veja o quanto isso tudo é muito orquestrado, muito bem organizado. É esta forma de organizarem-se dos sionistas
que nós precisamos estar atentos e combater. Hoje, por exemplo, de ontem para hoje, né? Nós tivemos em 12 horas, talvez menos, 12 horas de ataque a Gaza, 404 mortes. O curioso disso, esse talvez tenha sido, os 480, mais ou menos, dias de ataque ininterrupto a Gaza, nós estamos com 526 dias, 527 dias de extermínio. Entretanto, estamos com um período, embora nele tenha havido também mais de 100 mortes, entre aspas, de um cessar-fogo, de uma trégua. Mas o período genocidário mais intenso, nós tivemos, em média, 170 palestinos exterminados ao dia. Em apenas 12 horas, eles foram capazes de exterminar 404 pessoas, das quais 174 são crianças, 89 são mulheres, 32 idosos, totalizando 297, 74% dos exterminados neste raid são crianças, esmagadora maioria, mulheres e idosos. Neste mesmo dia, os sionistas picham a PUC. Veja, é algo assim surreal. É sádico. É surreal. Mas por que isso tudo acontece? Claro, você falou em sádicos, e eu não digo que não é, mas eu tenho uma pequena divergência quanto a essas considerações. Nós costumamos dizer que eles são loucos, que o lugar deles é uma clínica psiquiátrica. Pode ser que a sociedade israelense esteja sendo enlouquecida, evidente. Entretanto, do ponto de vista da ação coordenada e planejada e aplicada no terreno pelos sionistas, trata-se de plano. Trata-se de método. O sionismo se configura, e quando decide que isso acontecerá na Palestina, como um projeto colonial de novo tipo. O primeiro na história e único até agora, que prescinde da colonização clássica, que quer dizer ocupar um território, explorar as suas riquezas e superexplorar a sua população. Embora todo projeto colonial, ele é necessariamente de apartheid, e esta combinação de colonialismo e apartheid, eles, afinal de contas, um está imbricado no outro, ele, em algum momento, descamba para o genocídio. Não por acaso, a Convenção do Apartheid, que é de 73, no seu artigo 2º, reproduz o artigo 2º de outra convenção, a do genocídio, que é de dezembro de 48. O artigo 2º da Convenção do Genocídio define genocídio. E a Convenção para o Apartheid praticamente alberga a totalidade dessa definição para definir também apartheid. Crime de apartheid, então, passa a ser, tecnicamente, pelo texto legal, ele passa a ser positivado como um crime também de genocídio. Então, Israel, quando é acusada de genocídio, de apartheid, antes de ser acusada de genocídio agora abertamente, estava já em curso no crime de genocídio. Então, todas as atitudes de Israel visam o objetivo principal, que é o da limpeza étnica. Vamos pegar um caso. A ONU agora emitiu um relatório de quase 80 páginas sobre os abusos sexuais, os estupros como método de tortura e de morte, e em vários postos de controle militar na Cisjordânia, a prática dos soldados israelenses de exibirem as suas genitálias às mulheres e meninas pequenas que passam por esses postos de controle. Qual é o objetivo disso? Aterrorizar a população palestina ao ponto de pessoas ouvidas pelos investigadores que produzem o relatório terem dito o seguinte: nós estamos casando as nossas meninas o mais rápido possível, mais cedo, para que elas saiam daqui. Portanto, tudo que os sionistas fazem, rigorosamente tudo, tem um objetivo a ser alcançado: a solução final na Palestina. Logo, é desta maneira que precisam ser encarados os sionistas, os defensores dos sionistas, os sionistas que se dizem de esquerda, os que se dizem socialistas, os que se dizem irmãos do Lenin, etc. Todos eles, por serem sionistas, são equivalentes a nazistas, participam do projeto de extermínio, e é assim que eles têm que ser interpretados, e é assim que eles têm que ser acusados. Só assim nós seremos capazes de superar essa que talvez seja a ideologia mais degenerada de todos os tempos vivida pela raça humana.
Obrigado, Walid. Walid, opa, obrigado, Walid. Eu queria ir um pouco para o tema da Síria. Tá? Tenho aqui 2 colocações e você fica à vontade para desenvolver o que achar correto ou não. Primeiro, que a gente está no momento, creio eu, é um momento complexo, mas tem certa perplexidade também. Então, uma pergunta genérica. Olha a pegadinha, né? A República Árabe da Síria pode existir na atual configuração sem obedecer a Ankara, a capital da Turquia, ou seja, o governo Erdogan e sua aliança entre o braço turco da Irmandade Muçulmana e os Lobos Cinzentos, que esse é o governo turco de facto, né? E a pergunta oposta é a seguinte: qual é o limite, né? Olhando de longe, pelo menos, de influência da Turquia sobre o assim chamado Governo de Salvação Nacional de Damasco? Vou explicar por quê. Quando se deu, na semana anterior, o massacre alauíta, a versão não é nem hegemônica, a versão que mais correu na mídia especializada, que você e eu somos leitores, quem está aqui tem acesso, foram que 2 milícias salafistas, que não seriam em tese o HTS, que é a espinha dorsal do novo exército sírio, operaram a chacina e não teve intervenção do governo nacional. Aí tem 2 hipóteses. Essa pode ser uma versão politicamente correta, tipo, perdemos o controle, estavam fora dos limites, ou é justamente essa versão meio tirando da reta, falando português aqui, né, que justifica a cumplicidade do Al-Holani. Eu sei que o nome dele atual é Al-Shara, mas eu ainda acho que o nome anterior até porque o nome anterior está dizendo que vem de Golã, então pelo menos já é alguma coisa. Enfim, ironias à parte, a tua apreciação sobre a Síria nesse contexto, por favor. Bom, primeiro, quer dizer que antes havia uma revolução síria e não milícias? Agora há milícias? É isso? Depois disseram, não, são milícias estrangeiras e fizeram as fotos deles como chechenos, como iugures e sei lá o quê. Quer dizer que antes não havia estrangeiros, a acusação que havia e sempre houve de que havia uma horda de estrangeiros degoladores exterminando o povo sírio. Agora, é possível afirmar isso? Antes não? Antes era atentar contra a grande revolução síria? Veja a hipocrisia. Eu volto a alguns elementos que dizem respeito ao plano geral, desde Sykes-Picot para toda essa região. Primeiro, ele tem que estar associado ao programa de limpeza étnica que envolve a totalidade da região do Levante e que pode ser chamada, dentre outras coisas, de Sham, Grande Síria, Síria geográfica, Síria histórica ou, como você bem sabe, e gosta inclusive de usar o termo, Bruno, Bilad Sham, a terra da Grande Síria ou do Sham, ou coisa parecida. Que, na verdade, é o Levante ou a Grande Canaã. O grande espaço cananeu. Veja, eles adotam o HTS, HTS significa o TS, que é o que importa, Tahrir e-Sham, libertação de todo o Sham. Então, ele não se restringe à Síria. Isso quer dizer que ele está projetado para toda a Grande Síria. Vamos lá, nós teríamos que admitir que essa rapaziada degoladora quer libertar, portanto, também a Palestina, também o Líbano, também o Iraque, também a Jordânia. Ou nós estamos diante de salafistas que, com este comportamento, primeiro, recuperam a ideologia passada que desconhece os movimentos de libertação nacional e a serviço do que estivesse de plantão, e isso já foi a serviço da Turquia e segue sendo, desconhecer e dar por ilegais, imorais e apóstatas os movimentos de libertação nacional em nome de uma grande umma, a comunidade dos crentes, e, portanto, bagunçar a luta anti-imperialista. Estamos diante disso.
Não. Isso está combinado com o quê? Com necessariamente a limpeza étnica necessária para um outro grande, o grande Israel. E eles estão construindo, portanto, o grande Israel travestido de Bilad Sham? É uma possibilidade. Veja, quando o sionismo pisa, antes de haver Israel, no Oriente Médio, a limpeza étnica atinge primeiro os cristãos. A descristianização do Oriente Médio, ou seja, a arabidade cristã, os cristãos primitivos têm que desaparecer. Isso vai acontecendo. Na Palestina hoje são menos de 2%, quando chegaram a ser entre 11 e 13, e há quem fale 15. Os cristãos, depois que os, entre aspas, cruzados estadunidenses pisam suas botas, hoje são 1/4 do que foram, e era a mais próspera comunidade cristã do Oriente Médio, superava os coptas no Egito. Agora nós temos a dizimação dos cristãos na Síria e temos, claro, a dizimação dos alauítas. Antes disso tudo, houve um grande processo de limpeza étnica na Palestina. Até 6 milhões de sírios saíram da Síria. Ou seja, este é um processo de limpeza étnica. Mais de 20% da população síria, até 30%, 25% pelo menos, foram limpadas etnicamente e algumas delas não retornarão. Uma quantidade talvez grande, talvez não. O processo de limpeza étnica, ele precisa ser definido, ele precisa ter método. Atacar os alauítas, que podem representar até 15% da Síria, significa exterminar 15% da população da Síria. Para quê? Para facilitar a limpeza étnica que o sionismo está planejando, com ocupação de mais território sírio. Eles vão ocupar só com população judaica sendo importada, como fizeram com a Palestina? Não. Eles precisarão controlar esse território com clientes locais. Aí podem entrar os drusos e uma parte, por exemplo, dos curdos. Uma parte cliente. E também, amanhã ou depois, levar para lá cristãos sionizados por meio de um pentecostalismo que não é mais cristianismo, porque vive só do Velho Testamento, que serão encontrados com a grande Israel, a terra deles, e serão levados para lá. Lembrem-se, os primeiros que pisam civis no Iraque, quando os Estados Unidos arrebentam com o Iraque em 91, são pregadores batistas. O que mais que nós podemos dizer disso? A Turquia, possivelmente, tenha matado mais muçulmanos em toda a história humana do que todas as intervenções cruzadas, antigas e recentes, proporcionalmente, no curto espaço de tempo que intervém. Nenhuma nação no mundo matou tantos muçulmanos em escala industrial quanto a Turquia. E ela se diz o califado, a metrópole da restauração da Umma, a grande comunidade dos crentes. Digamos mais explicitamente, qual foi a almôndega que essa rapaziada atirou contra Israel desde 2011? Vamos perguntar mais. Qual a condenação ao genocídio enquanto ele esteve em curso de qualquer destes grupos? Eu quero que minha mãe morra agora, se alguém me der uma declaração dessa rapaziada. Nenhuma. Zero. Nenhuma. E por fim, Bruno, o que talvez assuste mais a nós, você, etc. 2 elementos importantes. A Turquia tem um projeto de restaurar territórios otomanos. Alguns ela interpreta como necessariamente turcos. Mossul e a região de Idlib e outras regiões ali, sírias, são interpretadas como terra em que nasce a Turquia. Portanto, podem ser consideradas túrquicas. E esse regime que está instalado em Damasco vai provavelmente facilitar a vida da Turquia neste particular. E pode ser que a Turquia queira muito mais do que aparentemente a gente enxerga. Pode ser que eles estejam planejando dar o sul do Líbano até o Litani para Israel, e os turcos pegarem a região de Trípoli e eventualmente mais. Para isso é preciso uma infantaria que ataque o Líbano
pelas costas orientais. E quem está fazendo isso já, enquanto os nossos ocupantes coloniais nos atacam, estão atacando a Cisjordânia, estão atacando o Iêmen, atacando Gaza novamente de uma maneira mortífera, como poucas vezes vistas na história da Palestina. Quem está atacando o Líbano? Os degoladores. De cabeça. Os degoladores. Então, nós estamos diante de uma grande aliança, possivelmente, de OTAN, Turquia, Estados Unidos e Israel, para atuar com Rússia. Com esse grupo contra o Líbano, contra as populações a serem exterminadas e limpadas etnicamente da própria Síria. Possivelmente poderá haver alguma coisa nova para o Iraque. Possivelmente entra neste olho do furacão, pelo menos com uma advertência, o Irã. O Iêmen já está. A Palestina, claro, vai aumentar o que está acontecendo ali, e nós teremos uma aliança aberta entre sionistas, salafistas degoladores, Turquia. Possivelmente cairá de uma vez por todas a máscara do Qatar, e nós teremos a realização do grande Israel, num primeiro momento, como Bilad Sham. Essa é a interpretação que eu tenho dado a esses elementos, fazendo uma coisa relativamente simples, lendo um pouquinho do passado, olhando o mapa e vendo quantas macarronadas a rapaziada atirou para onde deveriam atirar e não atirar. Almôndegas ou macarronadas. Perfeito. Obrigada, Walid, por enquanto. Então, estamos aqui com o presidente da FEPAL, Walid Rabah. Mas antes da gente dar seguimento aqui na nossa conversa, eu lembro a quem nos acompanha de se inscrever nos canais que retransmitem o programa e também de curtir e compartilhar o Oriente Médio em Revista nas suas redes sociais. E também lembrar todo mundo de deixar o like no vídeo dessa transmissão. E quem puder contribuir com o QR Code para a gente dar continuidade ao programa e manter essa produção semanal que vocês acompanham, o QR Code vai aparecer na tela, está aparecendo já, e também sindasp@gmail.com, lembrando que qualquer contribuição é importante e já nos ajuda muito. Walid, seguindo aqui com a nossa entrevista, falando agora sobre a Cisjordânia, a gente pode antever uma tentativa de limpeza étnica a partir do cerco a Jenin e outros campos? Seguramente. Mas a gente precisa dar uma olhadinha também num objetivo dentro do objetivo. O objetivo estratégico é a limpeza étnica da Palestina. Portanto, não é apenas Jenin ou os campos de refugiados. Mas os campos de refugiados são privilegiados. Quando o Trump fala em 1,5 milhão, claro que ele chegou a falar em toda a população de Gaza a ser deslocada e instalada em outros lugares do mundo, portanto, ser evacuada de Gaza e não retornada. Depois ele fala em 1,5 milhão. O que é esse 1,5 milhão? Esse 1,5 milhão é exatamente a composição da demografia de Gaza, constituída de refugiados e seus descendentes, resultantes da limpeza étnica de 47 a 51, que fez nascer o enclave colonial denominado pelo nome fantasia Israel. Por que eles atacam ali? E por que eles atacam privilegiadamente na Cisjordânia os campos de refugiados, que é o de Jenin, é o de Balata, é o de Tulkarem, e assim vai. Porque existe uma diretriz que é de Israel e dos Estados Unidos, e que o Trump assumiu ela já no seu primeiro governo, de que os refugiados não têm direito ao retorno. Por isso que naquele momento do seu primeiro governo, o Trump retirou os recursos aportados pelos Estados Unidos como ajuda anual à UNRWA, a Agência Especial das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Médio. E também o Trump pediu que todos os países que têm refugiados em seu território, ele estava se dirigindo especialmente ao Líbano, à Síria e à Jordânia, devem normalizá-los, conceder-lhes cidadanias desses países, e eles perderão a condição de palestinos refugiados e o status dado pela
pela resolução 94, que é a do retorno, de 11 de dezembro de 48, de retorno aonde? A Palestina de 48, aquilo que se tornou Israel. Então, novamente, no genocídio em Gaza, a UNRWA é tornada uma organização terrorista na locução israelense. São cortados seus recursos novamente pelos Estados Unidos, sob Biden, e por alguns outros países que depois restauram esses donativos. Ela é ilegalizada pelo parlamento israelense, o Knesset, o parlamento do genocídio e do apartheid, e ela é agora excluída, a sua presença é excluída de Jerusalém, onde, na cidade de Jerusalém e seu entorno, estão 100 mil refugiados e seus descendentes, e fechadas as suas clínicas, hospitais e escolas e outras obras mais. Tudo isso é um projeto para retirar o direito de retorno. Só que o direito de retorno na Palestina não é o que está em questão, porque na Palestina está em questão tomar toda a Palestina e logo expulsá-los todos, só que primeiro os refugiados. Por isso, no Líbano, em 82, o ataque aos campos de refugiados palestinos, do modo que foi feito. Por isso, retirar as forças guerrilheiras da OLP, que eram de múltiplas forças palestinas integrantes da OLP, para desproteger esses refugiados. Por isso, as alianças com grupos hostis que promoveram, em muitas ocasiões, os massacres desses palestinos refugiados no Líbano. E por isso, quando os degoladores iniciam a degola na Síria, eles conseguem finalmente, em 2013, 2014, colocar células. Em 2014, começam a inserir ali dentro a Frente al-Nusra, e depois entra o Estado Islâmico, e toda essa mistura é esse Hayat Tahrir al-Sham, HTS. E essa rapaziada começa degolando os palestinos lá. Então, no campo de refugiados do Yarmouk, nas cercanias de Damasco, havia um acordo entre as forças palestinas de não se miscuir dos assuntos sírios, justamente para se preservar. Há uma lacuna entre salafistas de um lado e, de outro lado, a Frente Popular Comando Geral, lamentavelmente, que furam esse entendimento e acontece tudo o que aconteceu. Então, nós temos que prestar muito atenção neste aspecto. E nesta busca de solução final para a questão palestina. O que está acontecendo hoje na Palestina não é pouca coisa, razão pela qual quem estiver apostando em cessar-fogo, quem estiver apostando em trégua, quem estiver apostando em alguma solução milagrosa, está redondamente enganado. Nós veremos coisas muito ruins, e nós veremos o Ocidente calado, veremos o mundo árabe calado, e veremos pessoas que continuarão falando em Liga dos Estados Árabes. Vocês sabem que a Liga dos Estados Árabes é uma ficção. É uma piada. Essa Liga dos Estados Árabes é uma fantasia, né, que demonstra o quanto eles estão embaixo das asas do Império. É inacreditável. Também, a gente vê essas questões da Palestina, né, esses ataques que aconteceram ontem de uma forma brutal. E te ouvindo, a gente fica, né, lógico, tu explanou muito bem todo o panorama, né, toda a foto atual do Oriente Médio, usando o teu conhecimento do passado e tudo, né? Como a gente pode avançar, Walid, né? Para que as coisas elas andem de uma forma para que haja uma luz no fim do túnel, para que a Palestina ela venha forte, que acabe esse genocídio e que a gente possa dar essa luz de esperança, Walid. Nós precisamos disso. Né? Nós usamos a nossa voz, o que a gente tem, né? E a gente precisa dessa força. Só o fato de nós estarmos aqui hoje e termos elevado a agenda palestina no mundo todo, eu fico perguntando sempre para mim mesmo: Israel está fazendo isso
ao vivo porque acha que está muito tranquilo para fazer as coisas ou porque está em desespero total e nós estamos diante de uma solução final para o sionismo, quer dizer, a desaparição do sionismo, e eles estão tentando reverter essa solução final. Vamos lá. Vamos citar alguns casos. Primeiro, vamos para Oslo. Eu adoro citar Oslo, porque eu sei que Oslo é um cancro, né? Desde que Oslo foi firmado, com todos os seus defeitos, a população palestina aumentou para além da vegetativa na Palestina histórica em quase 800 mil pessoas. Porque nós que somos palestinos e descendentes sabemos os quantos de nós voltaram para morar na Palestina a partir deste momento. A minha família, por exemplo, ela tem metade lá, mesmo tendo nascido aqui, e a outra metade aqui. Sim. Metade do nosso PIB genético está lá. Claro, apenas meu pai e minha mãe emigraram, é bom deixar claro. Meu pai, inclusive, morreu lá. Nós herdamos terra lá depois que ele morreu. A procuração foi feita em árabe na Embaixada da Palestina. Eu pergunto, se não houvesse Oslo, ela teria sido feita aonde? E em que língua? Na Embaixada Israelense e em hebraico. Se é que teria sido feita. Se é que eu poderia ter herdado. Eu, meu irmão, minhas irmãs e minha mãe. Então esse é um dado. Nós temos 151 países que reconhecem a Palestina. Ah, mas o genocídio está acontecendo ainda assim. Sim, claro. Eles estão sendo julgados pelo crime de genocídio. Quem imaginou que seriam? Eles têm mandato de prisão emitido. Quem imaginou que haveria? Os palestinos de Gaza lá seguem. Os palestinos de Jerusalém lá seguem. Os palestinos do restante da Cisjordânia lá seguem. A FEPAL fez um congresso fabuloso, que você não pôde ir por questões de saúde, mas não é o quanto ele foi fabuloso. O Bruno esteve lá, é testemunha, mas não é isso. O que importa é que nós temos uma direção hoje com 21 pessoas. Apenas 5 ou 6, não me recordo agora, nasceram lá. As outras nasceram aqui. E dessas que nasceram aqui, 5 são netos e 1 é bisneto. Então, o que o Ben Gurion, e que ficou mais famosa a frase naquela boca genocidária da Golda Meir, de que eles, aqueles que viveram a limpeza étnica de 47 a 51, a Nakba, morrerão e seus filhos esquecerão, estão enganados. A opinião pública estadunidense agora, eu vi umas pesquisas recentes, no geral, ela foi revertida para mais de 50% contra o genocídio, não é ainda a favor da Palestina. A favor da Palestina está na casa dos 30%. Em 2023, ela estava na casa dos 27%, contra 12% apenas em 2013. Apenas 12%. A opinião pública inglesa, aquela jovem com até 24 anos, 70% dela não apenas diz que Israel está errado e que os palestinos estão certos, dizem que Israel sequer deveria existir. As 3 eleições importantes do Ocidente foram marcadas pelo genocídio e os 3 regimes que apoiaram, os governos que apoiaram, perderam. E vou dar aqui uma informação que é muito fantástica, muito, como dizia o João Amazonas, alvissareira, né? Deixa eu pegar ela aqui. Ah, peraí. Eu tenho ela aqui. Ela é... Só um pouquinho que eu vou abrir aqui um arquivo que eu faço questão de passar esse dado, porque ele é tão bom, ele é tão importante, emblemático para nós. É de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, de 27 de 20 de dezembro a 7 de janeiro desse ano. Ela foi realizada por um instituto chamado Instituto para a Compreensão do Oriente Médio, ouviu 602 pessoas, exclusivamente republicanas, que votaram no Biden quando ele se elegeu. 29% dessas pessoas que votaram no Biden disseram que não votaram na Kamala Harris, 29%, porque ela apoiou o genocídio. E que se ela não tivesse apoiado, eles teriam votado nela. Não quer dizer que ela perdeu a eleição, tá? Por 29%, porque houve trocas de eleitores. 36% disseram que teriam votado nela se ela prometesse romper com as políticas do Biden para Gaza.
E 53% desses eleitores democratas disseram que o apoio do Biden ao genocídio em Gaza foi demais. Então, eu tenho a impressão, de um modo otimista, dizendo de um modo otimista, que nós estamos diante de um novo momento. Mesmo que nós estejamos vivendo esse momento dramático agora. Poderia citar outros elementos geopolíticos. Claro, fica muito difícil você argumentar positivamente quando acontece o que aconteceu na Síria, quando acontece o que aconteceu e segue acontecendo no Líbano, Iêmen, o Iraque dilacerado, a Liga Árabe, que nós citamos agora há pouco, né? O que é a Liga Árabe? A Liga Árabe é integrada pela Palestina, do jeito que está, pelo Líbano, do jeito que está, disfuncional, etc. Pela Síria, do jeito que está, pelo Iraque, sob intervenção e disfuncional. O Iêmen, tal qual estamos vendo. Pela Líbia, destroçada. Pela Somália, destroçada. Pelo Sudão, destroçado e novamente mergulhado em guerra civil e seccionado. O que sobrou? Sobrou mais. Sobrou mais para piorar. Daí nós temos os que normalizaram com Israel. Desde aqueles que fizeram acordos de paz, por exemplo, Jordânia e Egito, os que normalizaram Bahrein e Emirados Árabes Unidos, o próprio Sudão, que está sendo aventado para absorver parte dos palestinos deslocados de Gaza, expulsos, e o Marrocos. O que sobrou? Djibouti, o Catar, que foi o primeiro a normalizar na surdina e segue normalizando, país do qual grande parte dos armamentos, munições, sistemas para esse genocídio em Gaza saíram das suas bases. O coitadinho, a coitadinha da Tunísia, no final das contas, sobrou um só país ainda mergulhado de arabidade, anticolonialismo e antiimperialismo. A velha, boa, olímpica, monstruosamente patriótica, decente e honrada Argélia. Gostaria de estar errado. Walid, obrigado por me dar essa esperança aí. Os comitês precisam disso. Das palavras, das barreiras caindo, das coisas acontecendo, da nova juventude, do humanismo ainda positivo, esse alento que nos dá. Desculpa, Bruno. Oi, não era o André, eu só tenho última notícia aqui de última hora, tá? Para fechar depois. não, eu queria... A gente já está com o tempo já quase no limite e gostaria de agradecer ao Walid, né? E que fique à vontade aí para fazer suas considerações finais, querido. Fique à vontade. Ô André, deixa eu fazer a última notícia, de repente o Walid embala com isso, pode ser? Pode. Tá, então, deu na Press TV, Al Mayadin, tudo confirmado, tá? Há 1 hora atrás. As Forças Armadas do Iêmen anunciaram o sucesso do ataque à base aérea de Nevatim, no Estado sionista, de onde os ataques a Gaza estão sendo realizados. Foi usado um míssil balístico hipersônico chamado Palestina 2. A operação foi conduzida em solidariedade ao povo palestino em resposta aos, aspas, massacres criminosos do inimigo sionista em Gaza, de acordo com uma declaração das Forças Armadas do Iêmen. Yahya Sari, porta-voz das forças iemenitas, disse que a operação atingiu o seu objetivo. No início do dia, o regime sionista alegou ter interceptado um míssil lançado do Iêmen depois que sirenes de ataque aéreo soaram em várias partes do sul dos territórios ocupados de 48. A declaração do Iêmen alertou que o país expandiria sua lista de alvos dentro da Palestina ocupada de 48 nas próximas horas e dias, caso o ataque israelense a Gaza não cessasse. As mesmas forças disseram que a nação árabe não ficaria parada enquanto testemunhava massacres contra palestinos em Gaza, se comprometeram a utilizar todos os recursos disponíveis para defender e apoiar os oprimidos na Palestina. Honra e glória às Forças Armadas iemenitas, especialmente a sua marinha. E como o Walid citou, 2 proeminentes políticos da suposta esquerda sionista que estariam voltando para a Terra Prometida, eu queria trazer aqui 2 informações da Wikipedia, tá? Não inventei nada, não. O tal do Ben Gurion, o nome era Davi Grum,
nasceu na Polônia e estudou em Salônica, que é uma cidade grega, quando o local era um dos maiores centros de estudos jurídicos do Império Otomano. Tá? E tinha hierarquia dentro do Império Otomano na época dos Três Pachás. A gloriosa Golda Meir nasceu como Golda Mabovich. Ela era ucraniana, quando a Ucrânia pertencia ao Império Russo dos Romanov. Imigrou cedo e cresceu nos Estados Unidos. Essa é a população originária que eles se reivindicam. Um polaco e um ucraniano. Né? Enquanto a população que está lá há, no mínimo, 3.500 anos, 7.000 anos na média do DNA, 11.000 até na ponta da pesquisa, é dita como terrorista e invasor ao cidadão. Só queria deixar isso aqui. A gente sabe, quem está nessa bancada sabe, mas quem nos escuta já está poupado de fazer a pesquisa. Que o tal do Ben Gurion é Grum e a tal da Meir é Mabovich. Nada contra ser Grum ou Mabovich, mas que isso aí não é semita, não é. Nunca foi e nunca será. Obrigado, boa noite. Walid, tuas considerações comentando aí esses informes do Bruno, por favor. Bom, primeiro, nossa saudação ao povo iemenita. Não é de hoje que a gente saúda os iemenitas. É bom recordar que, com a ajuda da econômica e militar do saudoso Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, que nos abandonou em 1970, forças iemenitas empreenderam uma grande luta anticolonial, antitribal, antifeudal, e na época se colocaram contra essa grande luta iemenita. A história conta isso. Todos nós que somos nacionalistas arabistas, todos nós que somos que conhecemos ou pelo menos mergulhamos um pouco na história dos países, do movimento dos países não alinhados, do qual o Nasser foi muito importante, lembramos dessa luta épica dos nossos irmãos iemenitas. Portanto, eles continuam nessa grande senda, e são eles, os iemenitas, que civilizam a Península Arábica desde milênios atrás. Eu acho que eles a recivilizarão em breve. Bom, eu encerro com duas coisas que eu considero importante dizer. A primeira delas é que segue em pé, ainda não foi sabotado, graças aos céus, o acordo alcançado em Pequim de reconciliação de todos os palestinos. Segue em pé a diretiva dessas mesmas forças para um grupo técnico de reconstrução de Gaza, que foi aprovado por todas as forças. Foi aprovado esse entendimento na reunião de emergência da Liga dos Estados Árabes. Mahmoud Abbas fez uma coisa também muito importante na sua presença lá, dizendo que haveria perdão para todos os expurgados do próprio Al-Fatah, porque não há que se falar em reconciliação se você não faz a reconciliação em casa. Isso é importante, porque resgata figuras históricas do movimento palestino. E eu diria que se a reconciliação palestina não se realizar neste momento, pós-genocídio, por exemplo, terá havido a maior vitória israelense. Os israelenses precisam dessa divisão. Em 2000, foi assassinado, nos primeiros meses de 2004, um sujeito chamado Salah al-Aruri, que é membro do Hamas, em Beirute. Talvez poucas pessoas saibam. Dentre os palestinos, provavelmente 0,1% saiba ou menos. Salah al-Aruri foi o grande homem do Hamas que assinou a reconciliação com o Al-Fatah, etc., em 2017, que por pouco não aconteceu. Eles estão eliminando a totalidade dos palestinos que têm capacidade de liderar, que têm capacidade de compor. E nós temos que nos posicionar, como lideranças em diáspora ou não, como pessoas ponderadas, equilibradas e que constroem consensos. Os palestinos só sairão derrotados se não forem capazes de construir aquilo que eu acho fundamental, além de tudo, consenso. E a última coisa que eu acho importante, que eu queria finalizar com isso mesmo, é que, malgrado tudo que está acontecendo, Israel não consegue melhorar sua imagem,
A narrativa de Israel que queria destruir o Hamas e libertar os reféns não é verdadeira e não cola. Né? Portanto, alerto para o seguinte: quem cair na armadilha de dizer que Israel perdeu porque não alcançou nenhum dos seus objetivos, que seria libertar os reféns e destruir o Hamas, sem querer está engolindo o anzol da narrativa deles. O objetivo deles nunca foi este. O objetivo deles foi aniquilar Gaza. O objetivo deles é obter limpeza étnica. O objetivo deles era ter, hoje, Gaza sem um palestino. Este é que não foi alcançado. Este é que não foi alcançado. Malgrado tudo. Porque os reféns, a 24 de novembro de 2023, houve uma pausa que deveria evoluir para um cessar-fogo sustentável, entrada de ajuda humanitária pelos corredores e a libertação dos prisioneiros de guerra israelense, de um lado, e de outro lado, os reféns palestinos sequestrados e apodrecendo nas masmorras israelenses. Se este era o objetivo, ele teria sido alcançado em novembro de 2023. Então, não era este o objetivo. Ninguém destrói um grupo com o qual teve 200 rodadas de negociações. Ninguém destrói um grupo que o Qatar estava dando 40 milhões de dólares ao mês, que passavam pelo Banco Central Israelense, eram convertidos em shekels e entregues no posto de passagem de Erez. Vamos olhar com o binóculo nosso, não com o binóculo sionista, não com o binóculo do Qatar, não com o binóculo dos Emirados Árabes Unidos, não com o binóculo da Turquia. É preciso pegar esse binóculo que olha pequeno e olhar ele pelo outro lado que olha grande. Daí nós vamos enxergar as coisas. Por fim, se assim não fosse, qual foi o prato de macarronada tirado para defender os palestinos de algum desses países árabes? Da Turquia, qual foi? Nenhum. Então, e o Islã vai bem, até onde eu sei, né? Ramadan Karim para todos vocês. Obrigado, Walid, obrigado, uma aula, né? Obrigado. Na semana passada, no editorial, né, do Bruno, né, ele já tinha citado que esse cessar-fogo estava na marca do pênalti, né? Porque antes do tiro de canhão, a gente precisa ver a política. E a política ele tinha que trazer os extremistas para que Netanyahu se sustentasse no governo, né? Então, né, a gente já havia previsto, eu só não esperava que fosse de uma forma tão macabra, tão sádica e tão desavergonhada, e o mundo ainda só lamenta. Ele tem que ir assim. Só uma última coisa, aproveitando o teu gancho. Fiquem de olho e amanhã ou depois me paguem uma bela macluba, porque eu vou estar certo. Fiquem de olho na rapaziada do Bilad Sham, plantadas em todos os campos de refugiados palestinos na Cisjordânia. Eita. Alguns deles, todos nós fizemos de conta que não vimos, mas eles brindaram a chegada dos degoladores, alguns brindaram o assassinato do Hassan Nasrallah, e alguns brindaram, quase abriram mão de não beber bebida alcoólica para brindar com champanhe a morte do presidente iraniano. Então, vamos pegar mais um binóculo para olhar isso. É lamentável dizer isso, mas eu não me sentiria bem se fizesse de conta que eu não estou vendo essas coisas, sabe? Mas é vida que segue, luta que segue. As coisas sempre foram difíceis e infiltrados sempre há e sempre houve, desde pelo menos os faraós. Então, não é de pólvora que nós estamos falando, né? Obrigado, Walid. Bom, a gente também tem alguns cards a apresentar, né, do pessoal dos comitês. Por gentileza. Cinema Debate, 22 de março, agora sábado às 14 horas, né? As 3.000 Noites, dirigido por Naim Masri, né? Todos presentes. Avenida Amazonas. Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Também temos outro card, né, que é de Brasília, né, que é
Só confirmando aqui o endereço. Opa, Sem chão. esse é o de Brasília, né? É o Sem Chão. Que depois haverá um debate, né, com a presença de Heloísa Vilela, Kate Hamid e Hélio Doyle, né? A sessão é debate, por gentileza, todos do Distrito Federal se façam presente, que vai ser sensacional. E amanhã, quarta-feira, né? Exatamente. E, a partir das 18h40. 18h40. Obrigado, Lobão. E os comitês se organizando para o dia 30, Dia da Terra, Palestina, né? Os comitês fazendo a chamada, né? Que todos sigam, né? E os partidos e as pessoas fraternas, a comunidade palestina e a luta, a causa palestina se façam presentes. Muito obrigado. Obrigada, Mohamed. Só uma coisa. Eu só espero que na próxima terça-feira, né, todos estão convidados, né, que a gente não comece a falar da guerra entre Irã e Estados Unidos. É isso. Obrigada, Mohamed. Gente, precisamos encerrar o programa, infelizmente. Walid, muito obrigada pela tua participação. Tiveram vários comentários ali do pessoal que está nos acompanhando. E, bom, obrigada de novo, foi ótimo te receber. E encerramos o programa de hoje. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos vocês em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar a você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aí na tela. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados, no canal da Revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima. Um grande abraço. Boa noite. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.